Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vem com a Si, que hoje vou ter um papo bem sério com vocês. Eu vou falar hoje um pouco sobre depressão. Isso mesmo. Eu já passei 2 vezes pela depressão e eu sei falar um pouco sobre o assunto porque eu passei. Eu sei como que é este mundo da depressão, essa cápsula, né, que é a depressão. A depressão ela é uma doença que não tem explicação. É uma doença que não é somente física, né? Muitas das vezes as pessoas sentem, né, dores até no físico, mas a depressão ela é uma dor na alma. Ela é um sofrimento que só Deus sabe decifrar, só Deus conhece o nível da depressão, né? E eu sei que muitos aí que me conhecem vai estar vendo esse vídeo, pode não estar, não pode, né, acreditar em mim, pode não dar a mínima pelo que eu vou falar aqui, mas eu sei o que eu tô falando, eu não sou uma pessoa de mentira, eu sou uma pessoa que levo muito a sério, ainda mais quando envolve a palavra de Deus. Eu tenho temor, eu tenho muito respeito, eu tenho muito amor pela palavra de Deus. Então eu vou estar falando aqui também um pouquinho da palavra de Deus, porque a depressão eu não separo depressão e Deus. Eu passei a depressão junto com Deus. Então eu não consigo, não tem como separar. Na minha história não tem como separar. O meu remédio foi Deus. O meu socorro veio de Deus. E quando eu passei por depressão 2 vezes na minha vida. Uma vez quando eu ainda era jovem, recém-casada, eu tinha acabado de ter a minha filha tinha 1 ano e pouquinho. Quando eu passei pela depressão, eu passei por uma mudança muito brusca na minha vida, eu mudei praticamente tudo na minha vida na época que eu passei pela depressão. Eu estava grávida quando eu mudei da minha igreja, eu mudei de bairro, eu mudei totalmente. E na época eu não aceitava essa mudança. Então daí eu tive, os hormônios estavam todos mudados, né? Eu tive uma filha, tinha recentemente tido uma filha, ela estava com 1 ano e pouquinho quando eu passei pela depressão. Então eu não tinha muitas ferramentas, eu não tinha muita maturidade, eu não sabia do assunto, eu não entendia o assunto e foi muito sofrido, só que graças a Deus foi muito assim rápido. Mas eu que estava dentro da situação sei muito bem o quanto doeu. E antes de eu passar pela depressão, muito antes, eu sempre pensava que a depressão era coisa de gente frescurenta. Isso mesmo. Eu era muito assim, muito machista, mesmo sendo homem, mas eu era muito assim, muito dura com a respeito da depressão. E Deus permitiu que eu passasse para mim ver que a depressão ela não é brincadeira, ela não é, frescura, ela não é falta de Deus, ela não é. Quando eu passei pela depressão pela primeira vez, eu estava dentro da igreja. E quando eu passei pela segunda vez também, eu estava dentro da igreja. Então, a depressão ela não escolhe cor, religião, ela não escolhe nada. Quando a gente tem que passar, a gente tem que passar. E feliz é aquele que passa pela situação vitorioso, né? Vencedor, que aprendeu a driblar o problema, aquela situação, né? E conseguiu vencer, né? Então,
Então eu quero estar falando hoje um pouquinho para vocês deste assunto que é tão assim complexo, mas é real, né? Tá aí. E eu não tô falando porque a mídia tá falando, eu não tô falando porque a internet tá falando, eu tô falando porque eu passei e eu sinto de vir aqui falar para você, que é o meu seguidor, que entrou no meu canal, se inscreveu, que gostou de mim por algum motivo. Então eu sou muito grata pela tua vida. E eu quero estar falando desse assunto porque eu passei, então eu sei falar um pouquinho desse assunto. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, vocês me perdoam, mas eu preciso explicar do começo ao fim um pouquinho. Primeiro, eu quero estar lendo Salmos 42. Eu não separo a depressão de Deus. Eu não separo este assunto da depressão sem colocar Deus. Porque, como eu falei, eu só sobrevivi à depressão porque eu tive um socorro divino. E eu estou gravando aqui hoje nessa sala, e se essa sala falasse, ela também ia falar aqui para vocês o quantas lágrimas eu chorei nessa sala. Quanto sofrimento eu senti nessa sala, porque nas madrugadas foi aqui, foi neste lugar que eu desabafei com Deus, que eu me derramei para Deus, que eu fui ouvida, que eu fui socorrida. Eu saía do meu quarto, né, para não acordar meu marido, eu saía do meu quarto e vinha para a sala, me derramava aqui aos pés do Senhor Jesus. E foi somente através dele, tá? Que eu consegui a minha cura, que eu consegui o meu socorro. Eu não quero estar aqui falando que a depressão ela só é curada através de Deus. Ela também ela é curada também através da medicina. Se Deus deu a capacidade, a capacitação para os médicos, então é para nós ir até eles, entende? Deus, ele é muito sábio. Quando ele fala que ele é capaz, mas quando ele fala, eu permito que você vá até a medicina, obedece. Você tá entendendo? Então eu não sou contra quem toma remédio para depressão, para ansiedade. Eu não condeno, não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui somente para falar a minha história, tá bom? Eu quero deixar bem claro, é a minha história, é o meu testemunho, é o que eu passei. Eu sim passei pela depressão 2 vezes. Então, o que me ajudou foi isso aqui. Isso aqui me ajudou. E Salmos era a minha companhia do dia a dia. Salmos, eu tenho muita lembrança de ler Salmos. Eu lia Salmos um atrás do outro quando eu estava com depressão. A minha companhia, aquilo que acalmava o meu coração um pouquinho era eu ler Salmos. Então hoje eu quero estar lendo aqui, ó, Salmos 42. A alma anela por Deus. Então eu vou estar lendo aqui para vocês. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde estás?
Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de lágrima e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e varas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te ouvidastes a mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde estás? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Gente, Salmos 42 é uma alma, fala de uma alma batida, de uma alma cansada, de uma alma doente, de uma alma ferida, de uma alma cansada, triste. Isso aqui é sintomas de uma pessoa com depressão. Isso aqui é característica, é prova de uma pessoa que já perdeu as suas forças. Mas a palavra de Deus fala que de dia e de noite Ele está ali presente conosco. Ele está ali. E muitas das vezes a gente, quando está passando pela depressão, as pessoas não acreditam na gente. As pessoas duvidam, as pessoas zombam. E eu falo, muitas das vezes é aquelas pessoas que era para ter fé, é aquelas pessoas que estão dentro da igreja e elas não entendem, elas não têm paciência para lidar com uma pessoa depressiva. Eu falo porque eu passei por isso. Então, eu sei o que é você querer desabafar com a pessoa pelo que você está passando e a pessoa não ter paciência, não ter amor, não ter calma para te ouvir. Então hoje eu tô aqui para te dizer, para você aí que vai pesquisar no YouTube alguma coisa sobre depressão, e muitas das vezes pode acontecer do meu vídeo chegar às tuas mãos. Eu vou te falar uma coisa, eu passei pela depressão, eu sei o que é doer e você não poder falar para ninguém, mas espera em Deus, confia em Deus. A depressão é a alma gritando por Deus, é a alma gritando por algo que não tem aqui na terra, por algo que ninguém pode suprir a não ser Ele. Então hoje eu venho aqui te falar um pouquinho sobre a depressão, porque eu passei. E a última vez que eu passei pela depressão, quando a minha filha já estava com 5 anos, eu estava grávida do meu filho, do meu último filho, e essa semana vai fazer 5 anos que eu passei por isso.
E então eu lembro assim muito claro. Então eu chorava muito para Deus, eu buscava Ele, eu estava rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo eu sentia sozinha. Eu falava: Deus, eles não podem me socorrer, eles não podem me entender, eles não podem me compreender. Então, ó Pai, me ajuda. E Deus foi preenchendo, e Deus foi preenchendo, e Deus foi preenchendo. Deus não permitiu que eu fosse atrás de médicos, porque Ele queria ser o meu médico. Então hoje eu quero estar falando para você que está passando pela depressão ou que já passou, você que ainda que não entende o porquê você passou por tudo aquilo, tem um propósito. A palavra de Deus fala, eu estou aqui de frente com a minha árvore no meu jardim e eu falo para você que a palavra de Deus fala que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade e da permissão de Deus. Se Deus ele tem o controle de uma folha de uma árvore, você acha que ele não tem o controle da tua vida? Creia em Deus. Por mais que as pessoas falam, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Você não é uma mulher de oração? Você não é uma mulher de fé? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por isso? Você está em pecado. Você só pode estar em pecado para estar passando por isso. Mas não, essa não é a voz de Deus. Essa não é a voz de Deus. Essa não é a voz de Deus. Espera em Deus, confia nele, porque ele ainda te ouve, ele ainda vê, ele ainda tem o controle de tudo debaixo dos céus. Ele ainda tem tudo na mão dele. Então confia nele, chora para ele, clama a ele, busca ele de todo o seu coração. Deus, ele só permite que nós passamos para nós ter as ferramentas para no futuro nós poder usar essas ferramentas para ajudar outras vidas, outras pessoas. E você tá entendendo? Então hoje eu venho aqui te falar, como eu falei no meu primeiro vídeo aqui, vai ter vários assuntos. E este é um assunto que desde a semana passada está batendo forte no meu coração para te falar, para mim passar adiante. E hoje eu quero trazer essa palavra que está em Salmos 42. A alma anela por Deus. Quando a nossa alma está fraca, vazia, é só a presença de Deus pode preencher uma alma vazia, uma alma ferida, uma alma doente. Só Deus. A palavra fala aqui, ó, a alma anela por Deus. Não adianta nós colocar pessoas, nós colocar coisas, maquiagens, perfumes, bolsas, calçados no espaço que só cabe Deus. Você tá entendendo o que eu estou te falando? Hoje eu sei, tem vários motivos que eu compreendo por que eu ter passado pela depressão. E um mais importante é que eu aprendi a depender de Deus, a colocar Ele como o meu melhor amigo, a minha melhor companhia, o melhor tudo que eu tenho é Deus. A minha casa, o meu carro, nada disso pode saciar a minha alma. Eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma família abençoada, mas a presença de Deus, ela é a melhor de todas. A amizade de Deus é a melhor de todas. Então, eu quero estar trazendo essa palavra hoje para você que se encontra abatido, desanimado, desmotivado, sem
acreditar nas pessoas, eu vou falar uma coisa para você, eu não encontrei apoio de ninguém quando eu passei pelo processo de depressão. Só que eu não falo isso aqui para mim menosprezar ou julgar ou condenar alguém à minha volta que eu conheço, que eu tenho como amigos. Eu não falo isso para magoar ninguém. Eu falo isso para mim glorificar o meu Deus, porque para mim exaltar Ele, porque Ele foi o meu socorro. Ele foi a minha ajuda. Quando a minha alma doía, Ele vinha e aplicava uma dose de amor, uma dose de presença, uma dose de graça, uma dose de amor. E Ele foi encharcando, e Ele foi encharcando, e Ele foi me tirando do abismo, e me tirando do abismo, e me tirando do abismo. E hoje eu estou aqui para me levar para outras pessoas que o Senhor cura também você da depressão. Ele cura, Ele liberta e Ele transforma. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É essa palavra que eu tenho para você. Eu venho aqui glorificar o meu Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo no seu coração. Obrigado pelos meus 41 inscritos. Deus abençoa grandemente a sua vida. Tá bom? Curte esse vídeo, compartilha para quem estiver precisando de uma palavra. Comenta aí se você gostou, tá bom? E que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Fica com Deus e tchau!